Boa noite. A educação é um processo social. Ela é desenvolvimento. Educação não é preparação para a vida. A educação é a própria vida. Essas foram palavras de John Dewey, um grande escritor, filósofo da escola progressista e trabalhou muito com intenções de evolução. Isso foi escrito no livro dele, Como Pensamos, em 1910. Com esse olhar sobre inovação, sobre educação, sobre a necessidade de evoluir a sociedade, o próprio programa Arsenal e Comércio traz uma inovação hoje. Nossa sala de visitas recebe 2 convidados. Ao meu lado está Igor Cunha, superintendente da Federação do Comércio, e o professor João Edson, filósofo, cientista político e mestre em educação, que há muito tempo milita na área da inovação, da evolução e da pesquisa. Hoje conversamos com esses 2 profissionais de mercado, falando um pouquinho de educação para a sociedade, de transformação da sociedade, dos empregos e o novo mercado de trabalho e, principalmente, o valor das pesquisas e de entender pesquisas para evoluirmos, para inovarmos, para transformar a sociedade. A palavra fica com o Igor, superintendente da Federação, para o seu boa noite, Igor. Boa noite a todos que estão nos assistindo neste momento e, mais uma vez, quero parabenizar você pelo programa, Risato. Obrigado pela oportunidade. Bom, como você mesmo bem disse, a Federação do Comércio hoje representa o comércio de bens e serviços e turismo no estado de Mato Grosso. Há mais de 2 anos, essa gestão vem se planejando para inovar. E de que maneira a gente inovar no mercado que está sofrendo alguns comportamentos, né, em virtude principalmente do Covid-19. A Federação do Comércio começou a fazer um trabalho. Isso, antes da gente entrar, já era uma necessidade do mercado, de que maneira a gente buscar informações do comércio, de que maneiras a gente planejar estrategicamente aquele negócio, de que maneira a gente começar a lançar novos produtos. E nada mais justo da gente colher dados. E da onde tirar esses dados? Bom, quando nós entramos na Federação do Comércio, vimos essa necessidade. Primeiro eu tive que fazer o quê? A infraestrutura. Na parte tecnológica, na parte de pessoas. E aonde buscar esses profissionais? Muitos se diziam, vamos em São Paulo, né? Aonde está o eixo dos grandes profissionais. E em conversa nos bastidores, principalmente com a nossa diretoria, falei, nada mais justo da gente começar a colher informações dentro do estado do Mato Grosso com profissionais do estado de Mato Grosso, né? Perfeito, então fizemos, claro, um ranking dentro do mercado para escolher esses profissionais e está aqui o nosso coordenador do nosso Instituto de Pesquisa, né? Então o professor João Edson nos deu um norte de como a gente conseguiria fazer o Instituto de Pesquisa do Comércio. Com o tempo nós queremos sim ser o principal órgão de informações para o comércio se planejar estrategicamente. Perfeito, Igor. Vamos aproveitar o gancho então e as câmeras ficam à sua disposição, professor João Edson, um homem da educação e também da pesquisa, não é? As 2 coisas estão ligadas, né? Boa noite, Rossato, boa noite, Igor, boa noite, o nosso telespectador. Primeiro, um prazer estar aqui, esse programa, né, em si uma novidade fantástica, né, porque ele é educativo, estamos falando de educação. Você começou aí com uma frase fantástica do John Dewey, né, que dá justamente essa dimensão. A sociedade ela está em constante transformação, né, e eu quero ir do John Dewey chegar até o Gabriel Garcia Marques, né, que na minha última aula me deu o direito de apagar o quadro. Ele falava da morte. Então, o processo educacional ele é um processo transitório constante, em alguns momentos lentos e outro em alta velocidade. Nós vivemos um momento de alta velocidade e, dependendo da geração, né, eu falo que o legal é você passar por essas transformações, mas é possível que venha uma geração que passe só por essa alta velocidade e uma outra geração que já passaram por períodos constantes, que você não tem tantas mudanças. Se a gente voltar aí e retirar os grandes momentos de conflito, o intermediário entre eles são extremamente lentos. Mas quando você tem uma revolução
que você não tem domínio sobre ela, como uma grande guerra, uma grande pandemia, você é obrigado a se impor numa situação nova, fora de controle. Neste momento, o processo educacional exige um acelerar que nem sempre ou nunca estivemos preparados para ele, nem a nossa geração, nem as anteriores. E aí é onde vale realmente a inovação. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta, porque essa conversa começou a esquentar já. Arsenal e Comércio está de volta. Vamos conversar mais com essas duas figuras que estão conosco aqui, dois expoentes. Neste momento, professor João Edson, vamos voltar a falar um pouquinho da educação em si, de como é o processo educacional no Brasil e para onde ele pode levar a sociedade brasileira, que alterações nós precisamos ainda nos nossos modelos educacionais. A gente trabalha muito com uma educação bancária, repetitiva ainda, e eu acho que isso é necessário uma grande mudança. Particularmente a gente vê essa necessidade. Já se falou bastante em modelos de escolas voltadas para o maker, ou aprenda a fazer, faça você mesmo, mas eu acho que ainda tem alguns ajustes a ser feitos nesse processo. Tem. Veja que interessante. Primeiro vamos separar o conjunto da educação, pegar vários teóricos, tem muitos conceitos de educação, mas vamos separar, vamos conceituar até para o nosso telespectador saber do que a gente está falando. Vamos falar primeiramente de educação escolar, do banco escolar. A escola nunca ensinou o futuro, a escola tenta explicar o passado para que o presente seja compreensível, então a gente tem que ter muita clareza disso. E esse explicar o passado ele tem dois fatores: explicar filosoficamente a razão das coisas e traduzir as razões das coisas em algo prático e funcional. A gente não tem feito nenhuma coisa, nem outra, há muito tempo. A educação brasileira, que saiu lá dos princípios da educação francesa, educação jesuítica, ela é educação filosófica. A partir do momento que você domina a concepção da vida, você vira gerente sem saber fazer, que era o período do Império. Por isso que as pessoas colocavam ali o seu diploma na parede, para dizer assim, eu passo a ser uma autoridade porque eu sei explicar a vida. Mas você sabe rachar lenha, meu filho? Não sei. Então não era uma educação para o trabalho. Aí vem a questão da Revolução Industrial, ela chega tardiamente no Brasil, porque a indústria chega tardiamente no Brasil. Ela vai chegar aí praticamente com Getúlio Vargas. Não tem alguma indústria que veio antes, não é significativa, é a partir daquele momento. E aí vão buscar na educação técnica americana, o modelo tecnicismo. Para o Brasil. Só que não funcionou no Brasil. Por quê? Ele foi para as escolas preparatórias apenas. A concepção da sociedade ficou fora disso. Ela continuou filosofando como se tivesse uma monarquia que bastava ter o diploma. É tanto que uma concepção brasileira muito ruim que nós temos é o desejo dos diplomas. Nós temos pouco desejo de conhecimento e muito desejo de ter diplomas. A gente precisa quebrar essa lógica. E a gente não quebra essa lógica por uma coisa muito séria, que é podemos chamar aqui, é o pulo do gato que a gente nunca consegue fazer. É trabalhar uma educação para a solução e não a educação para o problema. A grande nata da escola brasileira, ela trabalha sempre a educação para o problema. Ela mostra um problema e quanto é difícil fazer, quanto é difícil viver. Aí ela mostra olhar ainda para o passado. Exato, mostra a sacanagem, mostra as mentiras, mostra um punhado de coisa. O cara aprende tudo isso, mas e daí? Eu levanto 7 horas da manhã, eu tenho que produzir. Nós não temos uma visão, quando a gente fala de progressista, a gente não pode esquecer que dentro de uma visão progressista existe um pensamento filosófico contemporâneo que eles têm que estar presentes no seu dia a dia. No nosso caso, não. É um pensamento filosófico sempre arcaico, da culpa. A escola trabalha muita culpa. Ela não trabalha, vamos fazer para ser melhor. Ela trabalha muito dizendo assim, eu preciso fazer com que você se sinta culpado para você não fazer. E a gente precisa trabalhar uma escola que faz. Quando a gente fala da palavra progressista, a gente não pode esquecer que dentro do bojo dela, da ação dela, está outra palavrinha chamada empreendedorismo. E empreender não é só montar indústria, empreender é criar, é o exercício da criação. Eu posso ser um professor sem ter uma MEI e ser um empreendedor na minha sala de aula. Só que a gente não enxerga isso. É tanto quando se fala na divisão universitária, fala assim, isso aqui é licenciatura, esse povo vai ser todos empregados.
E é um dado muito interessante, que você começa lá da escola primária e você vem desenvolvendo, você chega na universidade, você chega nas áreas de especialização, né? Chega ao pós-doutorado, apenas com a concepção de fazer para alguém te financiar e nunca você se autofinanciar naquilo que você faz. Nós temos pessoas inteligentíssimas, pessoas muito capazes no Brasil, grandes cientistas, fabulosos. Todos eles vivem de um salário de 30 a 30 dias. Cada 30 dias recebe salário, alguém o financiando. Ele não é capaz de se autofinanciar. Por quê? Ele aprendeu a dominar um mecanismo, mas ele está desconectado da sociedade, de como viver. É muito comum pessoas, a gente conhece na sociedade, pessoas inteligentíssimas, com alta capacidade e economicamente falidos, porque eles não conseguem ter a percepção de você estabelecer essa relação, que a vida ela é completa, formada de pedaços, então tem que dominar todos os pedaços para fazer a vida. Você ser especialista num único pedaço não vai te dar essa concepção. E a nossa educação é despedaçada. Tá? Ela nos conecta. É um desafio monstruoso, né? Rever tudo isso aí. E é o que a gente tem acompanhado, né? Se fala em base curricular nacional, se fala de uma série de outras situações, mas essa visão realmente do empreendedorismo, não simplesmente como criar empresas ou coisa assim, mas pessoas empreendedoras, pessoas criativas, inventivas, né? Isso é que tem sido difícil de a gente enxergar dentro das nossas escolas. E aí, aproveitando ainda esse gancho, o senhor mesmo escreveu num dos seus artigos que o Brasil é uma grande fábrica de trabalhadores e que esse modelo está ultrapassado, está na hora do novo chegar e tomar o seu lugar. Isso está tudo muito ligado a esse conceito de educação, a uma nova geração que vem aí e a um novo país que nós precisamos fazer, não é? Nós formamos só operários, tá? E chega uma altura, a gente pergunta operário do quê? Da onde? Né? E quando nós formamos operários, tem que saber que o instrutor do operário é melhor do que ele. Tá? E se o instrutor do operário já não está mais na operação, ele não está formando um grande operário, está formando um operário medíocre. Lembrando que a palavra medíocre significa medianamente, não é um palavrão. Né? Eu vou dar um exemplo da cultura. Eu estudo muito a questão das culturas da colonização. Veja bem, o Brasil teve todo um processo amplo de colonização via lateral, lá no litoral, né? Lateral que eu coloco assim, o extremo do Brasil, tanto que a gente estamos nas costas do Brasil, né? Foi colonizado depois. Brasília foi se discutir Brasília nos anos 60, tá? Com 460 anos de existência, começou a se discutir Brasília, trazer o Brasil para o centro. Então ele viveu muito tempo, né? Salvador, Rio de Janeiro, tanto que a gente olha o mapa habitacional, ele está concentrado ali. Mas aí tem um fator interessante, que começa ali por 1700 e pouco, 1800, até o início de 1900. A Europa vivia um período turbulento, muitos países precisavam diminuir a sua população e começaram a mandar para a famosa América, né? Italianos, alemães, poloneses, principalmente, e para uma região foram irlandeses, ingleses, tá? Mas na nossa região aqui, basicamente isso, formado por italianos. Os primeiros foram alemães, soldados alemães, depois italianos, poloneses e ucranianos. Essas pessoas lá, para ter uma noção, vários livros registram na história que esses italianos analfabetos, que ficavam nos currais, né, nos potreiros, não tinha nem casa, para ficar junto com os animais, porque quando esfriava, eles faziam um fogo para aquecer o animal e tinha que aquecer junto. Eles não conseguiam dormir, não tinha roupa para isso. Contaram para eles, olha a ausência de conhecimento, contavam para eles que aqui no Brasil, ou na América, não usava a palavra Brasil na época, nem o país chamava Itália ainda, né? Salame se dava em árvore. Isso não é folclore, existem vários registros. Deram a volta com eles, uma volta inteira no Brasil, foram lá no Vale do Piratini e colocaram eles lá, porque esses caras ficam lá no Brasil, que não é bem Brasil, eles vão morrer lá. Mas sabe qual era a diferença entre esses europeus que estavam lá, chegaram aqui nas costas? Aquele europeu, ele era ferreiro. Aquele europeu, ele era carpinteiro. Aquele europeu sabia plantar a sua própria comida. E a gente olha hoje o Brasil sendo tomado. A palavra gaúcho não é quem nasce no Rio Grande do Sul. Quem nasce no Rio Grande do Sul é rio-grandense. Gaúcho é esse descendente, que é a mistura do índio largado,
né? O índio largado é outra história, é aquele índio que a tribo não aceitava e largava ele para morrer. É a mistura desse índio largado, daquele espanhol meio foragido dali e desse italiano, alemão, tá? Dá uma mistura que hoje está tomando o Brasil e ele não está olhando para os governos brasileiros. Ele chega e faz a riqueza. Quando a gente olha para o agronegócio, olha para o sul da Bahia, né? E a gente fica perguntando, escuta, mas e o domínio da educação brasileira e a educação colocada através da LDB e essa concepção de educação não modificou esse Brasil, esse brasileiro? Não, esse cara se modificou sozinho. Dominando o quê? A arte do trabalho. Essa é a grande questão. Quando você domina um trabalho, você domina um trabalho. Quando você domina dois afazeres, você consegue, através do cruzamento desses dois afazeres, um conjunto de outros afazeres. Olha que coisa interessante. Quando casou o ferreiro e o carpinteiro, eles modificaram toda a história da agricultura. Tá? Porque quando eles chegaram lá, o que eles tinham? Não tinha nem cavalo. Dependia do índio largado trazer um cavalo para eles, que era meramente para mexer com o gado. Não sabia fazer outra coisa. E ele olhou para aquele cavalo e falou, esse cavalo vai ter que puxar um arado. Mas não era o arado europeu, então tinha que ter um ferreiro para arrumar aquilo, um pedaço de madeira, vamos consertar isso, o outro domou o cavalo e de repente eles passam a plantar não só para subsistência, eles conseguem abastecer as cidades, aquilo que não acontecia. E através disso, das colônias, né, dos minoratos que eles tinham, eles começam a desenvolver. Se a educação brasileira olhasse para isso, a gente mudava a história desse país. Isso é importantíssimo a gente compreender e estudar mais. Aproveitando todo esse cabedal de conhecimentos do professor João Edson, tá? Tem uma coisa que tem nos incomodado muito na pandemia e parece que é um movimento articulado para acomodar o povo e não fazer com que as pessoas inovem, se movimentem e criem. É o chamado novo normal. Se é novo, não pode ser normal, né? Se é normal, não é novo. Eu acho que isso é o básico, mas a gente tem percebido que essa história de novo normal está conduzindo a grande massa da população ao comodismo. Isso é totalmente contrário ao que nós precisamos nesse momento, não é, professor? A gente vai lembrar de William Shakespeare, né? Otero. Acorde, homem, você é um velho homem, que é novo é o mundo. Tá? Então, assim, é um velho homem no novo mundo. E esse velho homem tentando dizer para os outros que existe um novo normal, que é uma contradição, como você mesmo disse, né? Para dizer o seguinte, escuta, tome essas 2, 3 pílulas que você vai ficar bem. Não vai ficar bem, esquece. Tá? Existem coisas que elas deixaram de existir. Quem não deixou de existir somos nós. Tem uma historinha muito interessante que a nossa geração vivenciou muito isso, né? A do Igor nem tanto, mas a nossa mais. Ajudou você agora, Igor. 2000 chegará, mas não, 1999 chegará, mas 2000 não passará. Não passará. Então era uma ideia que tinha, sempre tem no final dos séculos, que o mundo vai acabar ali. Pois é, o mundo acabou. Tá? Sim. O mundo de muitas coisas acabaram em 2000. Quem não acabou fomos nós. Nós transitamos, tá? Mas o mundo, por exemplo, da telefonia fixa acabou, tá? O mundo dos negócios físicos que eu vou de um lado para o outro terminaram. O mundo da educação, do banco escolar, naquele formato velho acabou, mas a escola não acabou, ela está viva aqui ainda. Então, nós vivemos, sabe o que é o novo normal? Se a gente for traduzir, é um mundo de coisas mortas vivendo no mundo vivo, que torna ela desnecessária, mas ainda serve como sobrevivência para muitas pessoas. Tem gente ganhando dinheiro com coisas que não servem mais para nada. Infelizmente, vou dizer aqui, é muito dolorido. O professor ele dá aula, no final do mês, ele recebe seu salário. Não se aplica a todos, mas é um número muito grande. A aula que ele dá não serve para nada. O que ele está ganhando não vai causar nenhuma interferência no mundo futuro. Agora, não é culpa dele. Ele pega um conteúdo ali programado, não estou aqui trabalhando com culpabilidade. Estou trabalhando para a gente tentar explicar o que é isso. Tá? Eu pego uma atividade, como que eu faço essa entrega da atividade? A entrega, ela causa determinado efeito? Não, se ela não causa, ela se torna desnecessária. E aí vem a questão, é a tecnologia ou o homem? A tecnologia sem o homem não funciona. O homem, se não souber utilizar a tecnologia, ele está fora do seu tempo. Esse domínio, essa relação, ela não é antagônica, ela é orgânica. Então não tem que discutir tecnologia ou homem, eu tenho que discutir o homem. Tá?
tudo que gera. Veja bem, nós tivemos lá o período teocentrismo, né? Mas faz tempo que a gente passou para ele. Agora nós temos um conjunto de outros centros. Aqui, por exemplo, esse programa, o centro de excelência é você. E não interfere necessariamente, né, no que vai fazer os outros centros, mas você é parte dos outros. Então, assim, nós somos um conjunto de células e eu preciso entender que a célula tem sentido. Se ela não tiver sentido, ela morre. E nós estamos vivendo num tecido cheio de células mortas. Nós precisamos acordar para isso. E o sangue que faz revivar essa célula é a educação. Infelizmente, a educação não está cumprindo seu papel. Gente, nós vamos de novo para um intervalo e voltamos em seguida, tá? Porque agora a coisa vai esquentar de verdade. A educação é fundamental. Estamos vivendo num tecido cheio de células mortas. Só tem um jeito: trabalhar a educação. Voltamos já já. Voltamos com Arsenal e Comércio, hoje com o professor João Edson e com Igor Cunha. Igor, o professor João Edson, há um tempo atrás, escreveu, inclusive, que o mundo está se transformando, então a pandemia foi fundamental para uma mudança, porque aquele modelo de escritórios, relógio ponto, trabalho direcionado e controlado, isso tudo é um modelo que acabou, mesmo sem a gente saber que ele tinha acabado em função da pandemia, de tudo que aconteceu. Na Federação do Comércio, como foi enfrentar esse desafio? E principalmente, a federação é algo simples, enfrentar o desafio, mas a federação é algo muito maior do que ela mesma. Ela é a responsável pelas estratégias, por todas as ações e pelo suporte ao empresariado que atua no comércio. Como foi viver tudo isso aí? Esses desafios enfrentados, essas novas soluções encontradas e orientar esse empresário? Bom, Ressato, como o professor mesmo disse, a educação ela tem que vir com inovação, né? E a Federação do Comércio precisava se inovar neste momento, né? Ela representa o comércio. De alguma maneira ela tinha que orientar, ela tinha que pelo menos dar um norte para esse comerciante que no momento de fechamento, né, que houve tudo um fechamento, foi paralisado, tudo foi não podia paralisado, fazer mais enfim. nada. Então a Federação do Comércio teve que se posicionar. De que maneira? Ela criou sim uma cartilha de orientação para o comércio, mas isso foi como a gente está falando de inovação, nós tivemos que inovar neste momento porque eu estava também fazendo a infraestrutura e renovação interna da Federação do Comércio, que em tese ela se parou durante um momento, né, antes da gente entrar, e a gente precisava dar uma resposta muito rápida. E diante de tudo isso, o comércio criou uma expectativa dentro da Federação do Comércio. E essa expectativa foi criada, tanto é que surgiu o Instituto de Pesquisa. E esse Instituto de Pesquisa ele vem justamente para, neste momento, a gente começar a analisar o comportamento. Houve sim uma mudança de comportamento durante o momento de pandemia. As vendas começaram a ser via e-commerce, as vendas começaram a ser um pouco mais via internet, via as mídias sociais, via os próprios aplicativos, né, que nós temos hoje de facilidade de mensagem e de tudo mais. Então, nós tivemos que moldar o comportamento deste proprietário, deste comerciante, deste empresário. Então, diante de tudo isso, começamos a perceber que a Federação do Comércio ela é muito maior, como você disse, do que ela mesma. As pessoas que estão lá estão estruturando para uma federação do futuro. E esse Instituto de Pesquisa ele vem justamente para quê? Para dar um norte de planejamento para cada segmento. Você já imaginou se neste momento que houve a pandemia, se a gente tivesse já o Instituto de Pesquisa montado, eu teria o quê? Dados, eu teria informações e teria o quê? Poder de decisão para sentar com os governantes e falar: um minuto, antes de você fechar esse determinado comércio, está aqui os números. Vamos ver o impacto disso aí na sociedade, né? Vamos primeiro fazer um estudo. De que maneira? Mas esse estudo já foi feito, porque eu tenho o Instituto de Pesquisa. A Federação do Comércio detém essas informações. Então, neste momento, nós vimos o quanto é importante os dados, as informações para as decisões assertivas. Ou quase 100%, ou 99%, que as pesquisas elas têm essas margens, né, de erros para cima, para baixo. Então, qual é o modelo ideal hoje do comércio?
O modelo ideal do comércio hoje é a mudança de comportamento do teu consumidor. E não adianta você, empresário, não se adequar que você vai falir teu negócio. Então, eles esperam o seguinte: Federação do Comércio, o que eu vou fazer? Aí, durante esse período, a Federação do Comércio desenvolveu uma plataforma de e-commerce para eles, nós não paramos, nós continuamos trabalhando porque nós representamos todo o comércio e tinha segmentos essenciais neste momento, né? Mas aí, bares, restaurante, entretenimento, eventos, isso tudo parou. Então, aumentou-se o quê? O desemprego. A economia automaticamente deixou de girar em cima desse desemprego. E aí esses dados, essas informações eram feitas por raspagem. Como que a gente fala por raspagem? A gente ia buscar no IBGE, a gente tinha que buscar no CAGED, a gente tinha que buscar outro tipo de informações para tentar direcionar. Não foi fácil, Rissato. Não foi fácil por quê? Porque a entidade não tinha esse poder da informação. Mas eu acredito que para os próximos anos, a gente, com esse Instituto de Pesquisa, a gente vai começar a analisar, porque sempre numa crise tem uma oportunidade. Sim. E é claro que muitos aproveitaram essa crise, o Covid, para ganhar dinheiro, mas porque eles tinham informações na mão. Então, você imagine quando a gente tiver com todas essas informações, determinado setor não vai mais passar essa dificuldade que foi enfrentada neste momento. Foram quase 120 dias de paralisação, totalmente paralisados, totalmente e depois paralisado. mais quase 6 meses, né, que nós estamos completando Exatamente. Agora, de movimentação, mas totalmente irregular, diferente de tudo o que já foi, e com uma outra coisa que chama atenção para a gente também, né, que foi a grande briga da federação, né, a questão de tributação em cima de um comércio que estava sendo covardemente, vamos dizer assim, aviltado por tudo que gravitava em volta dele. Ele era o grande culpado de tudo, foi apontado, né, e isso é uma coisa que a gente tem feito questão nos nossos programas, de desvilanizar. Tá? O comércio foi apontado como o grande vilão. Fecha as portas do comércio porque é ele que transmite a Covid-19. Ele é que vai matar o mundo. Né? A aglomeração está ali dentro do comércio. E, ao mesmo tempo, uma carga tributária vindo em cima desse comércio, tá? De forma covarde até. Né? E ninguém quis olhar os números. Não. E eu vou mais além, Rizal. Eu digo que a diretoria da Federação do Comércio, claro, na figura do nosso presidente, eu tenho que mais uma vez enaltecê-lo, né? Um homem que realmente está ali para se fazer valer o papel de ser uma entidade de representatividade. No momento mais difícil ele esteve ali. Então nós passamos, logo quando nós entramos na Federação do Comércio, nós tivemos o governo federal com as suas mudanças, impacto político, o impacto externo, você sabe que diretamente, está aqui o nosso professor, ele vem impactar a economia. Aí nós tivemos governo estadual, a mudança. Nós tivemos a reforma totalmente tributária. Houve sim uma grande reforma tributária dentro do estado de Mato Grosso, que nós tivemos que enfrentar sem os dados, como eu estou dizendo para você. Nós tivemos que ter o quê? O feeling do comércio, que os grandes diretores da federação, vale ressaltar, são todos empresários de fato. Né? Então, o feeling de cada segmento, cada setor, trabalhamos 24 horas por dia com tributarista, deixando claro para vocês, e aí começamos a destrinchar o número de cada setor para debater com quem? Com os órgãos competentes, que se dizem competentes, que iam fazer o que? A mudança do comportamento do comércio, porque a reforma tributária mudou o comportamento de compra, mudou o comportamento da formação e a precificação do preço de venda lá na ponta, né? Aumentou, sim, o imposto lá para o consumidor. Então, toda a sociedade, porque é muito mais fácil para eles jogarem a pressão para o comércio, porque onde você passa, desculpa, tem um tequinho aberto. É aquela relação de compra e venda. Então, isso é ser o comerciante, né? A circulação do ICMS está na compra e na venda. Então, houve sim essa reforma tributária no imposto neste momento e, em tese, o grande vilão no momento do Covid foi o comércio, porque ali se apresentava maior número de aglomeração. E nós demonstramos, nós concluímos e mostramos que o comércio estava preparado para abrir as portas.
Nós orientamos, você sabe muito bem disso, o SESC teve um papel fundamental na abertura do comércio, o SENAC teve um papel fundamental, onde compõe todo o sistema da Federação do Comércio. Acabamos orientando os poderes públicos, a nossa cartilha construída pela entidade, mostrando, pelo amor de Deus, está aqui conforme a OMS está exigindo. Todos estão preparados, demos cursos, fizemos lives, fizemos reuniões constantemente por setor para abrir as portas, mas infelizmente o Covid ele foi um pouco mais além, ele foi para a mudança de comportamento de politicagem. É isso que influenciou. Ele alcançou, vamos dizer, o nível político, e não mais o nível da saúde ou social. Ele esqueceu ele ultrapassou essas social. Fronteiras. Ele esqueceu. Ele ultrapassou essas fronteiras, por isso que a retomada da empregabilidade, a retomada da economia aqui no estado do Mato Grosso, ela vai ainda voltar daqui uns próximos 3 a 4 meses. E eu vou mais além. Se a gente não tiver hoje uma instituição forte que nós estamos preparando para os futuros gestores, né? A Federação do Comércio não é dessa diretoria, não é do Igor, eu venho de um outro setor e é essa visão que eu tinha. Quando eu entrar na Federação do Comércio eu vou ter dados, vou ter números. E aí eu entrei no escuro. E aonde se tem um escuro, você não sabe para onde ir. Então a Federação do Comércio hoje está clareando, está dando luz para o comerciante ter o norte, ter uma diretriz melhor, principalmente no teu negócio. Eu não vou perder a oportunidade, né? Nós estamos numa sala de visitas, batendo papo. Claro. Eu sou obrigado a fazer aquela piada bem antiga, que eu acho que é da nossa época, né? O Igor falava em algumas decisões tomadas a partir do feeling. Sim. E a gente lembra de Morris Albert, cantor antigo, famoso, que a grande música dele, o grande sucesso dele foi Feelings. Né? E a gente dizia, brincava muito quando falava de pesquisa na época. Sim. A única pessoa que eu conheço que ganhou dinheiro com o Feelings foi Morris Albert. Todos os outros quebraram a cara, né? Então essa é vamos dizer, claro, uma piada até sem graça hoje, porque não é mais do momento, mas é onde a gente percebe a importância do Instituto. Montar esse Instituto foi o grande desafio dessa diretoria, né? Foi e é. Foi e é porque nós temos os fatores externos ainda, que faz os entraves desse instituto, porque nós vamos ter daqui nos próximos 6 a 1 ano no máximo, informações para chegar para o estado de Mato Grosso e dizer o seguinte: essa tributação que você está colocando em determinado setor, ela é exorbitante. Então, na hora que você começa a ter informações dadas, você cria poder. Então, o Instituto de Pesquisa automaticamente vai dar o quê? Poder para o comércio. Hoje nós temos 273 mil empresas entre comércio, bens e serviços dentro do estado de Mato Grosso já levantadas pelo nosso instituto. Geramos mais de 609 mil empregos direto, informações do nosso instituto. Dos 880 mil empregos dentro do estado de Mato Grosso, nós estamos falando uma média de 78% da empregabilidade advindo da onde? Do comércio. Então, todas essas informações, quando você coloca dentro de um BI, de um banco de informações, você começa a estratificá-lo, você começa a perceber o comportamento de determinado setor, determinado imposto, determinado produto. Então, o Instituto de Pesquisa ele vai ser um leque. Eu não sei aonde nós vamos chegar com ele. Eu só sei de que maneira nós estamos fazendo e de que maneira poderemos fazer melhor. Aonde nós vamos chegar, o teto é o limite. Aonde é o teto? Não sei. Então, está aqui o nosso coordenador de instituto. Como eu disse lá atrás, os institutos de pesquisas que nós fizemos um benchmark em algumas federações, em algumas instituições, né? E aí voltamos para dentro de casa e dizemos o seguinte: pessoal, vamos ser diferente? Vamos fazer um instituto diferente? Com dados primários, secundários, mas todos nossos. Essa vai ser a diferença dessa gestão. O Instituto de Pesquisa, para os próximos anos, vai ditar as regras do desenvolvimento, do planejamento, do emprego e de renda do estado do Mato Grosso. Perfeito. Com essa fala do Igor, a gente conclui esse bloco, vai para o intervalo e volta em seguida. Arsenal e Comércio retorna com vocês. Nós estamos hoje recebendo na nossa sala Igor Cunha, superintendente da Federação do Comércio, e o professor João Edson,
especialista em pesquisa, mestre em educação, filósofo, cientista político e mais uma série de outros títulos que a gente gastaria o programa todo aqui falando do professor, né? Bondade sua. Nós falamos um pouquinho de educação, nós falamos da questão da sociedade para com a educação, os reflexos da pandemia, a falta de dados e de pesquisas para nos direcionar nas dificuldades. Chegamos inclusive a comentar do erro semântico do novo normal e principalmente um assunto que tem sido reiteradamente repetido pelos nossos entrevistados e na nossa conversa aqui. A necessidade da inovação, da coragem de criar e de enfrentar os problemas. O professor falava agora há pouco no intervalo aqui, o grande problema nosso é focar demais no problema, é entender muito o problema e ter medo de resolvê-lo. Na verdade, o que a gente precisa é levantar dados, ter informações, tratar isso aí dentro de um contexto e passar a trabalhar. É assim que a gente tem que evoluir, é assim que nós vamos em frente, é assim que nós vamos mudar a situação desse país, vamos melhorar a sociedade. É para isso que a Federação do Comércio está aqui, é para isso que ela trabalha e é para isso que o Instituto de Pesquisa foi criado e está disposto. E aí eu queria saber de vocês como é, professor, a gente trabalhar dados, transformar esses dados em informação, tratar essas informações para que elas se tornem conhecimento e usar isso aí com sabedoria. Como é fazer isso? E aí depois o Igor conta para nós até onde a federação pode chegar com esse trabalho pronto, entregando isso para o empresário, entregando isso para quem quer empreender no estado de Mato Grosso. Como vai ser isso aí? Quando nós falamos de pesquisa, pesquisa é o exercício de desvendar aquilo que não é visível ou não é óbvio. Né? E pesquisa não é só ter números, não é só ter dados. Eles não falam por si só. E tem linguagem própria, e a linguagem é de sinais. Você tem que dominar essas linguagens. Se você fizer um levantamento de dados, você vai ter números. O indicativo dos números, eles são sempre presentes. Tem uma coisa que sempre fala de pesquisa. Pesquisa é um retrato daquele dado momento. Mas um retrato daquele dado momento, na mão de alguém que domina linhas genéticas, traços, perfis, um conjunto de coisas, é um documentário genético que atravessa os tempos. É algo que eu sempre falo da antropologia, né? Eu vou dar uma aula de antropologia e começo a contar uma história como era a vida há 4.000 anos atrás. Eu não preciso regredir a 4.000 anos atrás. Basta eu ir numa sociedade primitiva, existente hoje, numa floresta, ter o entendimento daquelas relações, fazer um comparativo com a cultura local, atravessar essas informações, né, e chegar a conclusões, o que a gente chama de teses. A conclusão de uma pesquisa, elas são as definições de teses, né, só para a gente entender o processo. Né? Antítese, temos um problema, né? A tese é a pesquisa em si, mas o que interessa é a síntese. A síntese é o trabalho do especialista, depois dos números ali trabalharam, você cria a tese e você vai trazer a síntese. A síntese é a luz, a antítese é a confusão, a tese ainda é a escuridão. E o objetivo que a gente tem, e aí é diferente, e não estou aqui desvalorizando, porque cada um tem seu trabalho, desvalorizando os institutos que vai lá e pega uma foto, por exemplo. Hoje, para a disputa presidencial de 2022, fulano tem tantos por cento, ciclano tem tanto. Aquilo ali ainda são as trevas, não vê a luz. A luz tem que dizer o seguinte, mas esse aqui tem um potencial de crescimento, esse não tem, esse cai ali. Tá. Essa passagem interpretativa, ela requer outras coisas que vai além dos elementos que você tem na mão. O que está sendo criado pelo IPF, né, o Instituto de Pesquisa FEComércio, é essa passagem. Ali é um banco de dados para ser cotidianamente interpretado. Ou seja, é um foco de energia para transformar em luz. O objetivo é chegar numa altura e dizer o seguinte, aonde você quer enxergar? A gente pode direcionar esse farolete e dar luz sobre a visão que está ali. Então, o que se pensa hoje é algo muito grande, maior do que alguém que vai oferecer retratos às pessoas. Né? A gente vai conseguir trabalhar esses retratos em várias perspectivas, várias vertentes, vários princípios, vários fundamentos. E isso é muito importante para a gente entender as relações futuras, certo, e não só as relações presentes.
Igor, quando o professor fala em retratos, né, nós vamos ter que ver com o nosso cliente, né, com o empresário ou com o futuro empresário, ou com quem está interessado em saber as coisas. Para que lado ele quer que a gente vire, direcione a nossa máquina fotográfica e tire o retrato. E a partir daí faça toda essa evolução, né, das trevas para a luz. Como é que vai ser isso aí? Como está estruturada a federação e para quem ela vai oferecer de verdade? Você imagina já isso ser acessível a todo o empresariado? Como vai ser? Mata um pouquinho a nossa curiosidade aí. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar, eu falo que vamos ter 3 pilares dentro do Instituto de Pesquisa. Informações gerais, informações específicas e informações clínicas. Essas informações clínicas nós vamos desenvolver justamente para o comércio, ou seja, aquele comerciante, aquele empresário que quer ter diretrizes melhores no seu negócio, quer desenvolver novos produtos, quer fazer uma pesquisa de mercado, como é que está o market share da tua empresa, nós vamos atender. Aí quando eu falo de pesquisas para a sociedade, socioeconômica, como é que vai ser o comportamento hoje desse consumidor próximo ao carnaval, pós-carnaval, como é que vai ser no Natal, um dia das crianças, um dia das mães. Então, esse tipo de dados nós vamos estar dando para a mídia e para a sociedade. Claro, não deixando também número de emprego, número de desemprego, mas empregos locais, por municípios, por bairros, por estado. E aí nós vamos realmente pegar todo esse banco de dados e ir um pouco mais além. Começar junto com o governo, junto com as autoridades, a planejar um melhor desenvolvimento de emprego e renda. Porque eu acredito o seguinte, nós vamos mudar o comportamento principalmente nos nossos empresários e o comportamento político. Que a partir do momento que você tem essas informações, nós estamos dando poder para o comércio, poder para a instituição realmente debater o futuro. Então, esses 3 pilares que eu disse para vocês, é onde nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com dados concretos, com dados reais. É claro, a estrutura está sendo toda desenvolvida. Eu acredito que nos próximos 30 dias já sai uma nova pesquisa e a gente já solta a preparação para 2021 e 2022. O objetivo principalmente na hora que qualquer tomada de decisão, principalmente dos órgãos reguladores, dos órgãos governamentais, chamar a Federação do Comércio para sentar na mesa e juntos tomar uma decisão melhor para o comércio local ou próprio estado. Uma das questões que a gente tem lá muito claro é a criação de metodologias próprias, Sim. sem desprezar as metodologias já existentes. Perfeito. Tá? Por exemplo, tem uma questão que a gente não vê no Brasil, ela já é nossa, de entender as classes sociais e o movimento dela. Nós já temos um diagnóstico que Mato Grosso ele tem a sua grande base formada na classe média. Só que a nossa classe média não é estática, ela é emergente. E uma classe emergente, ela muda constantemente de posição. Tá? Uma classe emergente ela é uma classe inquieta. E sem ter os dados na mão, aquilo que eu falo, a gente consegue fazer algumas leituras. Né? Se eu vou, por exemplo, para o estado de Santa Catarina, tá? Que é um estado que tem uma qualidade de vida, um IDH considerado de boa qualidade. E eu pego a classe média catarinense, ela é muito forte, quase toda ela para uma classe estática. É aquele funcionário público que ganha R$4.000 por mês, ele não vai ganhar diferente. Ele vai recuperar a inflação e nada mais do que isso até o final da vida, aposentadoria, por aí afora. Né? É aquele pequeno comerciante que tem aquela porta, ele tem um espaço limitado, ele não vai sair daquele espaço limitado até um filho casar e talvez vire fazer uma modernidade ali, senão vai ficar daquela forma, daquele jeito. Os filhos vão ter que fazer outra atividade que não vai ficar ali dentro, ele está estático. Tem espaço para todo mundo. Quando nós chegamos na classe média mato-grossense, ela está em constante mudança. Com um ano de pesquisa acompanhando isso, Rossato, a gente vai poder dizer o seguinte, olha, nesse ciclo do ano, nesses meses do ano, ocorre isso, ela sobe, nesse ciclo ela desce, aqui ela corre mais risco, aqui ela aumenta o endividamento. Nós precisamos saber, porque a gente sempre fala assim, há um aumento de endividamento, mas por que, quando e como acontece isso? Que é o aumento onde está indo esse dinheiro, né? Exatamente. E a gente cruza esses dados com os dados bancários, que são públicos. Então, dá para a gente saber, antever, no mês que vem,
quanto de dinheiro terá no mercado para ser usado ou não. Muitas vezes esse dinheiro vai disponível e ele volta para o caixa, porque dá para você comparar fatores como poupança, fatores de crédito, fatores de investimento que são disponíveis no mercado em cada mês. Tá? Dá para a gente saber, inclusive, a quantidade de valor de volume que foi pego de empréstimos e o que foi empréstimo casado, que é aquele empréstimo compra, e aquele empréstimo dinheiro que você pode circular. Ou seja, hoje a gente fala que isso existe. Tá? Nós já demos o primeiro passo, nós já temos o primeiro lastro para dizer assim, olha, a gente sabe onde está. Com 3 meses, 4 meses, isso fluindo, a gente vai começar a entender o quê? O balanço do navio, tá? Que é algo fantástico para a gente ter uma noção. Ou seja, já demos partida e agora daqui a um tempo a gente vai começar a olhar para o retrovisor para ter o norte. Esse retrovisor vai ser construído a partir dessa partida. Essa fala é interessantíssima, né? Porque como vocês trabalharam isso, tá? A grande vantagem de você ter toda essa situação, de você entender, principalmente essa classe média itinerante, vamos dizer assim, né? Que é diferente do resto do país todo, tá? Mas é um fator fundamental para atrair investimentos. Claro. Quando você consegue levar isso aí com números, com fatos e mostrar ao investidor que está fora do estado, eu consigo atrair investimento para o comércio. Porque as franquias têm interesse de vir para cá, uma série de outras empresas vão estar interessadas nisso, porque é uma classe que constantemente em movimento e constantemente consumidora, diferente daquele consumo estático, né, finito, que a gente falava ainda hoje, né? E é interessante isso, a gente estava discutindo, né, nessa criação do Instituto de Pesquisa. Vamos lá, no território mato-grossense, né? Ainda tem muito a ser explorado. O Instituto de Pesquisa, na hora que a gente começar a detalhar essa classe, vai começar a verticalizar os investimentos e a atrair o quê? Uma nova população. Porque nós estagnamos. Nós temos hoje 3 milhões, 200 e alguma coisa, o último dado. Gente, olha o quanto nós temos de potencial para crescer. Então, à medida do possível que essa população vai crescendo, vai crescendo o consumo, você vai crescendo novos produtos, novos investimentos, o comércio vai ficando... mesmo vai saber para que lado isso está caminhando. Para que lado está indo. Para onde nós estamos indo. E aí nós começamos a ir para o último pilar que a gente precisa. Nas decisões políticas, temos que ser ouvidos. Dá um spoiler aqui do que a gente precisa fazer esse ano. Nós estamos aqui no mês de novembro, tá? Espero que até dia 15 de novembro a gente possa ter pelo menos um sinal para responder algo muito importante. O que ocorre? Mato Grosso é um estado de uma migração muito jovem. Os filhos são mato-grossenses, mas os pais normalmente não. Os avós e os tios nem todos estão aqui. Fora isso, tem um fluxo da classe média alta e a classe alta que vai para o litoral. Então, nós sabemos que entre o 13º, uma economia, alguma coisa, de 3 a 5 mil reais, até um custo de 50, 100 mil reais, no fluxo ali dos últimos 15 dias de dezembro e os primeiros 20 dias de janeiro, ele sai de Mato Grosso, é gastado lá fora. Pois é, nós entramos na pandemia. E aí? Nós entramos na pandemia. Esse dinheiro, alguns ainda vai conseguir, mas nem todos vão mais. Não vai ter esse esvaziamento, esse dinheiro vai ficar aqui dentro. A pergunta, como que esse dinheiro vai ser gastado? O que atrair esse ele vai gasto? ser consumido aqui dentro como? É o cara que não vai mais para a cobertura de Camboriú, mas também é aquele que não vai mais para a casa do tio lá na cidade de, sei lá, de São Borjas, e só vai gastar a passagem, chegar lá e vai comprar algumas lembranças, mas entre passagem tudo gastou 3 mil reais com a família. Esses 3 mil reais vai estar aqui. Ele vai investir esses 3 mil. É uma quantidade de moeda que vai estar aqui e que vai ter que circular. Vai ter que não é? circular, de alguma Pois maneira. nós vamos ter que responder isso. Quando eu falo, eu estou colocando um desafio para a gente mesmo. Eu tenho que responder quantos % desse dinheiro que saía vai ficar e o que eles vão fazer com esse dinheiro. Será que o comércio está preparado para tudo isso? É fantástico, né? Você poder pensar em tudo isso, trabalhar essas informações e fica aí a grande interrogação na cabeça de todo mundo. A gente vai para o nosso último intervalo e volta em seguida. De volta com Arsenal e Comércio. Agora no nosso último bloco, vamos para as considerações finais dos convidados, mas é importante demais a gente deixar marcado aqui
para você que nos acompanhou, você que está com todas essas indagações e questões aí para pensar sobre o futuro, sobre educação, sobre pesquisa, sobre como trabalhar tudo isso aí e transformar a nossa vida cotidiana e a vida do comércio e da sociedade matogrossense. A partir da criação do Instituto de Pesquisa da Federação do Comércio, nós saímos da adivinhação e passamos para o momento da predição. O que se usava de sentimento, de feeling, olhava para o lado, será que vai chover ou não? Agora eu tenho um mapa, agora eu posso saber o que vai acontecer. E a partir daqui, a gente deixa as nossas câmeras e os nossos microfones, primeiro com o professor João Edson, para suas considerações e a despedida dos telespectadores, e depois com o Igor, para que faça o mesmo. Professor? Você tocou num ponto extremamente importante. Quando a gente fala desse novo, o novo é exatamente isso. É o momento que a gente vai deixar a bola de cristal no museu e vamos transformar ela em planilhas, transformar em números, transformar em dados. É o momento da gente utilizar a experiência das pessoas para ler as referências que nos são apresentadas e não mais a experiência como processo de adivinhação do tempo, né? Não precisam mais as nuvens chegar para a gente ter que enxergar ela. Vamos prever antes das nuvens chegar até aqui, antes de formar as nuvens, né? Seja elas nuvens boas ou ruins, para a gente não ter mais esse choque diante das pandemias, diante de qualquer situação que ela venha aí, né? No mais, eu queria agradecer, foi um prazer enorme estar aqui falando com vocês, falando de educação e falando de pesquisa, né? Quando eu falo dessas duas coisas, eu falo da minha própria vida, né? Boa ou ruim, eu sempre construí através disso. E assim, eu acho que como última mensagem é a questão da gente ir para uma despedida, né? A celeridade que a tecnologia nos deu não permite mais que a gente fique muito tempo observando o problema. O horizonte do problema ele tem que ter sempre abaixo dos nossos pés. E o horizonte da solução deve ser sempre onde está a nossa visão. Foi um prazer estar aqui. Perfeito, professor, muito obrigado. Igor, as suas considerações, por favor. Bom, com essa criação do Instituto, eu venho aprendendo cada vez mais com o professor João Edson, onde dispensa comentários, né, tantos títulos. Eu venho também de uma formação acadêmica, dentro de casa eu tenho professores, e isso me traz um desafio dentro do meu lado profissional, de deixar esse instituto para vocês que estão nos assistindo, principalmente do comércio, que daqui para frente vocês vão ter realmente números e dados para desenvolver, para empregar e principalmente para gerar renda. O momento não foi fácil, mas se a gente tivesse esse instituto já criado alguns anos atrás, poderia ser menos penoso para você. E essa entidade, em nome do presidente nosso, José Venceslau de Souza Júnior, jamais eu posso deixar de esquecer pela confiança dada nessa diretoria e a mim a confiou como superintendente aonde estou. E parabenizar você pelo programa, Rissato. Esse programa já é um sucesso, porque ele nasceu grande. Nasceu grande por quê? Porque você compõe essa nova gestão do Sistema FEComércio SESC-SENAC. E parabéns, continue com esse engajamento, continue levando informações para quem não está assistindo, porque eu tenho certeza que nos próximos meses, não falo nem anos, este programa vai ficar pequeno. Pequeno porque você já é grande. Meu muito obrigado. Obrigado, Igor. O nosso boa noite aos telespectadores e o agradecimento de coração a essas duas pessoas que compuseram a nossa sala de visitas hoje e levaram a vocês um pouco mais de cultura, de informação e de conhecimento. A gente se vê semana que vem aqui na TV Mais, às 9h15 da noite. Boa noite a todos.